Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula. A gente começou falando da NBR 16690, da parte mais inicial, né, que falava de características gerais do circuito e dos sistemas fotovoltaicos, que inclusive foram herdados da NBR 5410, que são características, né, gerais comuns de toda instalação elétrica. E agora a gente está num tópico que fala mais exclusivamente de sistemas fotovoltaicos, então essa parte não é da 5410. Então a gente vai falar agora do seguinte: configuração funcional de um sistema fotovoltaico. Basicamente assim, qual que é a característica geral de um sistema fotovoltaico? Né? Uma visão bem geral mesmo. E aí a própria norma fala que os arranjos fotovoltaicos são utilizados para fornecer energia a um circuito de aplicação. Então, até no caderno didático tem uma comparação que é assim: desde quando criança a gente pega uma pilha, coloca dois fios, um no polo positivo e um no polo negativo, liga um LED ou uma pequena lâmpada, e aquilo ali pode ser comparado com o sistema fotovoltaico. O arranjo fotovoltaico é a pilha, basicamente é uma fonte de energia elétrica, e o circuito de aplicação é a lâmpada. É claro que os sistemas fotovoltaicos são um pouco mais complexos do que isso, mas de uma forma geral a gente pode entender dessa forma, igual está aqui na imagem. Você tem um arranjo fotovoltaico, que é uma fonte de energia, e vai ter um circuito de aplicação. E aí, tem três tipos de circuito de aplicação possíveis segundo a norma. Então vamos lá. Tem o circuito de aplicação, o primeiro, em que o módulo fotovoltaico é conectado diretamente a cargas em corrente contínua. E aí tem até um exemplo aqui, como num sistema isolado de bombeamento de água. Isso que vocês estão vendo aqui na imagem é um sistema de bombeamento de água que não tem armazenamento de energia e também não é ligado na rede elétrica. Basicamente, o painel solar, né, converte a radiação solar em energia elétrica e fornece para a bomba. Então, esse dispositivo, eu estou passando o mouse em cima dele aqui, é a bomba. E essa caixa do lado da bomba é um driver, que é chamado de driver. É um sistema de controle ali que não permite que a bomba receba uma sobrecarga. Basicamente, é manter a bomba no funcionamento, né, mais tranquilo. Então, enquanto tiver sol, a bomba vai bombear água. Então, pode ser um bombeamento para matar a sede de algum tipo de criação, pode ser também com irrigação, mas a questão basicamente é essa. O primeiro tipo de aplicação considerado é esse. Tem o sistema fotovoltaico e ele é ligado direto na carga de corrente contínua. O segundo tipo é esse que vocês estão vendo aqui na tela. O sistema fotovoltaico, né, o arranjo fotovoltaico, é conectado a um sistema em corrente alternada via UCP. E a gente chama o UCP de unidade de condicionamento de potência, que inclui ao menos isolação galvânica. E aí nós vamos parar um pouquinho aqui para entender o que significa essa isolação galvânica, porque ela vai aparecer aqui na norma em alguns momentos. O sistema básico fotovoltaico interligado na rede tem a configuração típica que vocês estão vendo aqui na tela. É um sistema de geração de corrente contínua, passa por um inversor, que converte essa corrente contínua, né, com um nível de tensão qualquer aqui, para a corrente alternada no nível de tensão e frequência da rede. Então, o inversor é essa unidade de condicionamento de potência. E ele tem esse nome porque ele condiciona a tensão e a corrente recebidas do módulo fotovoltaico para se adequar aos parâmetros da rede. E aí, esse tipo de circuito considera que tem que ter uma isolação galvânica entre a parte de corrente alternada e a parte de corrente contínua. E aí, o que significa essa isolação galvânica? O que representa isso? Basicamente é o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês. A isolação galvânica, nesse caso, ela garante que o terra do sistema CC é diferente do terra do sistema CA. Aí fica uma coisa um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Imagina o seguinte, pessoal, uma bateria de carro ou uma bateria estacionária, parecida com essa daqui. E aí imagine que o nosso amiguinho aqui coloque a mão em um polo da bateria. Essas baterias geralmente têm 12 volts, porque 12 volts é muito difícil alguém tomar choque, pessoal. Mas vamos pensar na bateria de 100 volts, por exemplo, que aí sim oferece algum tipo de risco de choque, né, para as pessoas. Se o nosso amiguinho aqui coloca o braço no polo positivo e não tem nada ligado no polo negativo, pessoal, é impossível ele tomar um choque. Porque a gente sabe que a corrente elétrica ela é representada, né, o conceito básico dela é o movimento ordenado de elétrons. Então, numa bateria como essa, se sai elétrons aqui do polo positivo, a gente sabe que é do negativo, mas vamos pegar o sentido convencional, o sentido, né, convencionado da corrente. Se sai uma corrente do polo positivo, ela tem que retornar para o negativo. Então, nesse caso aqui, é impossível esse cara tomar um choque, porque se sair elétron
né, em direção ao corpo dele, de onde vão vir os elétrons para entrar no polo negativo? Não tem uma fonte de elétrons, então não tem como tomar choque. A única forma do nosso amiguinho aqui tomar um choque é se ele fizesse isso. Colocar uma mão em cada polo. Aí sim ele vai ter o caminho fechado aqui para ter o ponto de saída de elétrons e o ponto de entrada na bateria de novo. Por que eu estou explicando isso? Eu estou querendo explicar a isolação galvânica. Vamos tentar entender melhor um pouco agora. Agora sim a gente está falando do sistema fotovoltaico. A gente tem aqui a rede da concessionária, e a rede da concessionária ela é aterrada lá no transformador, então existe um aterramento lá. E o que vai acontecer? Imagina que esse inversor aqui ele é isolado. É aquele que eu falei que tem isolação galvânica, tem um transformador aqui dentro. Então, o terra da parte CC vai ser diferente do terra da parte CA, aquilo que eu expliquei antes. Se o nosso amiguinho aqui continua cometendo aquele mesmo erro que eu falei antes, colocando dois braços, um no polo positivo e um no negativo, ele vai continuar tomando choque. Porque ele colocou o corpo dele, as duas mãos dele, entre uma diferença de potencial elétrico. Ele vai tomar choque do mesmo jeito. Agora, voltando aqui. Se ele coloca apenas uma mão, não tem como esse cara tomar choque, pessoal. Sabe por quê? Imagina o seguinte, como eu falei, os terras são diferentes. Se ele coloca a mão no polo positivo aqui e alguma corrente fluísse para o corpo dele, essa corrente iria para a Terra, né, onde tem potencial zero. E de onde que esse Terra está conectado no terminal negativo do módulo? Não tem isso daqui. Né? Não tem essa possibilidade. Por quê? Ah, pessoal, mas e se esses elétrons voltassem pela Terra lá da concessionária e passasse por dentro do inversor e pegasse o polo negativo? Poderia acontecer isso? Nesse caso aqui, não. Porque o inversor é isolado. É como se do inversor para dentro ele não enxerga esse aterramento. Então, se você colocar uma mão só, você não toma choque. Porque não tem como os elétrons passarem pelo seu corpo e voltarem para o módulo fotovoltaico. Não existe o caminho ligando terra da parte de corrente contínua com terra da parte de corrente alternada. Agora, a gente não pode dizer o mesmo se o inversor não for isolado. Se o inversor não for isolado, vai existir aquele caminho que eu indiquei para vocês. Se o nosso amiguinho aqui colocar uma mão só num polo positivo ou no negativo que seja, o que vai acontecer? A corrente vai fluir para o corpo dele sim, porque ela vai entrar pela terra e vai voltar lá pela rede da concessionária, onde tem o terra também. E aí, é lógico que isso aqui não é garantido que vai acontecer não, porque depende um pouco do tipo de equipamento que tem nesse inversor aqui dentro. Mas a questão é que a corrente pode sim voltar por dentro do inversor e encontrar, vamos dizer assim, um caminho para chegar no polo negativo. Então, o nosso amiguinho aqui, ele está sim com o risco de tomar um choque elétrico devido a colocar apenas uma mão no sistema, porque o inversor não é isolado. Então, esse é o segundo sistema, né, de aplicação que a norma considera. E aí a norma é um pouco chata nesse sentido, a gente vai voltar a falar disso em outro momento, nessa questão de ter ou não a isolação galvânica. Porque quando você lê a norma, a princípio dá a impressão de que essa isolação ela é obrigatória. Só que no mercado está cheio de inversor que não tem transformador. O transformador é até uma fonte de perdas e tudo, assim, tem questões que deixam melhor ou pior o transformador. Ele tem vantagens e desvantagens o uso do transformador. Mas a questão é que tem um monte de que não tem. E aí dá a impressão que é obrigatório, mas quando você vai ler depois a norma, apenas diz o seguinte, que quando não é isolado, por ter esse risco maior de choque elétrico, o inversor tem que contar com alguns dispositivos de proteção a mais. Nós vamos falar disso no futuro próximo. Então, essa explicação foi só para vocês entenderem o que significa essa isolação galvânica aqui a princípio. Então, voltando aqui, o terceiro circuito de aplicação considerado é igual ao segundo, só que sem isolação galvânica. E aí, nesse caso, o nosso inversor vai contar com alguns dispositivos de segurança, né, para garantir que ele seja tão seguro quanto um que contenha a isolação galvânica. Eu vou pausar essa aula e começar um outro vídeo, porque ela está ficando um pouco longa, então a gente continua, né, na próxima parte.